Olá, eu sou Akira Sanoki, quadrinista e professor, e essa é a oficina de criação de tiras de quadrinhos para pais e professores fazerem com seus filhos e ou alunos. A ideia é que com o material aqui disponibilizado, tanto as aulas como a apostila, vocês possam conseguir fazer atividades de criação de histórias curtas, de tiras, né, baseadas tanto em histórias reais, coisas que aconteceram, como histórias totalmente fictícias. Essa oficina ela é composta de 3 aulas, né? A primeira agora que você está vendo, eu vou ensinar como ter ideias, como desbloquear, né, a sua mente para ser mais criativo e também depois como pegar essas ideias que vocês tiverem e transformar ela em separar em quadrinhos, tá bom? Aí na segunda aula que vocês vão assistir, a gente vai ver como fazer os desenhos que vão estar em cada quadro da tira. E aí, a gente fez já um material didático, uma apostila, com vários desenhos lá, de exemplos, para que vocês possam copiar, ou então fazer decalque, ou então até recortar e colar, e assim montar a sua própria história. Aí depois vai colocar os balões de textos também, para ter os diálogos, narração do que está acontecendo, né? E também, depois, na terceira aula, vou ensinar como digitalizar essa tira e também como transformar ela em um NFT no ecossistema da Near Protocol, caso você queira aprender mais sobre essa área. Bora lá começar o nosso conteúdo agora que já nos apresentamos. Olha só, pessoal, esse curso tem como base a minha experiência como professor e quadrinista e também alguns livros caso vocês queiram adquirir, que é o Desenhando Quadrinhos do Scott McCloud e também o Arte e não, Quadrinhos e Arte Sequencial do Will Eisner, tá certo? Lá tem bastante coisa e algumas etapas assim e pontos que eu peguei, algumas vezes eu utilizo do que eles já conceberam, tá certo? Então vamos lá. Para fazer uma tira, simplificando, a gente tem aqui 4 etapas de produção. A primeira é uma que a gente vai passar em todo o curso, que é como ter ideias. 2, como transformar as ideias em quadrinhos, porque aí você tira a ideia que você tem na cabeça e transforma, passa ela para o papel, já um esboço. No terceiro passo, como fazer as imagens dos quadros. Então você já sabe, né? Então primeiro você tem a ideia, depois você vê como você vai transformar ela, que é um esboço, um storyboard, um roteiro da história. Depois 3, você vai fazer os desenhos de fato. Depois que você fez os desenhos, você vai colocar os balões de textos, tá certo? Então, a etapa número 1 e número 2, você vai ter aqui no você vai ter aqui nessa aula, nessa primeira aula, a parte 3 e 4. Você vai ter na segunda aula e, como eu falei, tem mais uma terceira aula que é a digitalização e transformação em NFT. Bem, vamos continuar aqui, já que a gente vai falar de onde vêm as ideias, né? De onde? De onde será que a gente consegue ter? Será que é inspiração? Simplesmente vem do nada? Será que é um dom, né? Muita gente pensa que é um dom, mas na verdade, ó, para ter ideias é necessário você ter repertório. Tá vendo nessa imagem? A gente até colocou, né, os pais junto com os filhos e uma estante de livro, quadrinhos que eles estão lendo, várias coisas. Então, quanto mais você lê, quanto mais você adquirir cultura, então assistir filme também vale, assistir séries também, viajar e quanto mais você lê quadrinhos e tiras, mais você vai conseguir criar tiras e ter ideias, porque você vai ter ideias bastante, vai ter visto bastante. E eu digo viajar porque viajar você também tem várias situações diferentes do que acontece no cotidiano. Então isso pode te ajudar também a ter ideias. Então, nisso daí que eu falo do que eu estou falando
De você ter repertório, vamos passar aqui. Olha só, vou usar uma frase aqui no Brasil, né, que é do Chacrinha, bem conhecida, que é nada se cria, tudo se copia, né? Que é, que é a ideia, assim, né, de você, nada você tá fazendo original. Você tá sempre pegando como referência uma outra coisa que já foi feita. Essa frase mostra que tudo que a gente faz acaba tendo inspiração de alguma outra coisa. Então, quando você vai criar uma história, possivelmente ela tem inspiração de algo que já existe, tá bom? E olha só que curioso que essa frase, nada se cria, tudo se copia, ela já é inspirada em uma outra frase bem famosa do cientista Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, essa frase daí, nada se cria, tudo se perde, nada se perde, tudo se transforma, vai parecer aqui, ó, com os elementos básicos da criatividade que a gente pega. E aí, isso é do. Pegando lá, com base o documentário Everything's a Remix, né, do Ferguson. Olha só, lá eles falam sobre essas três, esses três pontos da elementos da criatividade, que o primeiro é o quê? Copiar. Você precisa, no começo, para você criar repertório, você vai copiando muitas coisas. Olha só, se você pensar, quem aprende a dançar, começa a dançar danças que já, passos de danças que já existem, coreografias que já existem. Se você começa a cantar, você começa a cantar já músicas também existentes. E quando você começa a desenhar, o mais normal é que você copie mesmo outros desenhos que você gosta. Você vai lá, pega um desenho e você copia um desenho antes de começar a criar o seu, né? Então, depois você tem aqui a parte de transformar, que olha só, o exemplo é de você pegar um cubo e dar uma esticada. Você pega, por exemplo, uma música que você já conhece e começa a alterar um pouco ela. Então você começa a transformar. Remixar uma música é isso, né? Você pega uma música normal como ela foi feita originalmente, e aí você pode colocar efeitos eletrônicos, uma batida eletrônica, e você está transformando ela em uma música nova. Você não parte do zero para criar uma música, você parte de uma já existente e vai transformando ela, tá certo? Assim como o desenho também você pode fazer isso, partir de um desenho e já transformar ele. E aí, a terceira parte, que é a combinação, combinar. Que olha só, aí tá aqui um quadrado e um círculo formando um, um cubo mais arredondado. Então é quando você pega ideias variadas e aí você coloca em uma coisa só, aí isso gera algo novo. Sabe, quando você faz uma mistura de estilos e essa mistura de estilos cria algo tão diferente que acaba sendo algo novo, tá certo? Então, e aí, por que que eu estou falando desses três elementos? Como que a gente pode, né, utilizar isso para para criar, para criar as nossas histórias, né? Olha só, quando a gente entra aqui na parte de copiar, o que que a gente pode fazer, né? De onde que a gente pode copiar uma história? Que eu falei, copiar um fato que aconteceu, sabe? Pode ter sido uma notícia que você leu. Pode ser algo que alguém te contou, pode ser algo que aconteceu com você mesmo, pode ser alguma coisa que aconteceu com seu gato, com seu cachorro, né? Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Então, um fato que aconteceu. E aí, olha só, desse lance de usar coisas que existem na vida, eu tenho uma coisa que eu chamo do método Maurício de Souza. Maurício de Souza.
que é o quê? Você vai lá e pega pessoas muito próximas de você e faz as suas histórias. Por exemplo, o Maurício de Souza pegou a Mônica, que é a filha dele, a Magali, filha dele, o Cebolinha, que era um amigo, o do Contra e o Nimbus também são filhos dele, a Marina também é filha dele. Então você vê, você pode chegar e pegar pessoas, histórias, situações já existentes para criar sua história, tá certo? Então vamos ver lá agora nesse do de transformar. Dá para você pegar esse daqui, ó, um fato que aconteceu e alterar algumas coisas, né? Se, por exemplo, você viu a história, uma notícia ou alguém te contou que a casa de fulano caiu, desabou um dia depois que ele foi viajar, e aí quando ele voltou, ele levou um choque, né? Aí isso já seria um fato estranho, mas aí você pode alterar e falar que na hora que fulano estava saindo de casa, que nem a história, a casa começou a desmoronar. Ou você cria que, tipo, quando a pessoa saiu para viajar, fantasmas invadiram a casa dele, ou monstros invadiram a casa dele, fizeram uma festa e quebrou tudo. E aí quando ele volta, foi isso que aconteceu. E olha só, o próprio Maurício de Souza fazia também essa técnica de alterar com personagens que já existiam, que estavam fazendo sucesso fora nos quadrinhos, ele fazia umas versões dele disso. Não necessariamente ele copiava igualzinho, mas ele partia como base. Falou assim, ó, isso aqui tá fazendo sucesso lá, né, como quadrinho nos Estados Unidos ou em outros países também na Europa. E aí, ou até no Japão, que ele era bem amigo do Osamu Tezuka. E aí ele fazia alguns personagens. Então, alterar e aí, né, o inspira, inspirar em personagens. Personagens não em personagens ou arquétipos. E, e mexer. Olha só, por exemplo, você pode chegar que nem o Maurício de Souza. Ah, deixa eu pegar aqui. Eu coloquei, né? Que nem o Maurício de Souza. Ele. Deixa eu até colocar. Maurício de Souza. Ele pegou, por exemplo, a Mônica e o Cebolinha. Se você vê, visualmente lembra a Luluzinha e o Bolinha, né? Que eram personagens mais antigos. Porém, em termos de personalidade, a Mônica é muito diferente da Luluzinha, né? O Cebolinha também é muito diferente, mas ele utilizou, né, uma estrutura de um menino, uma menina e fez a história dele, os personagens. Assim como o Piteco, na época tinha o Brucutu, o astronauta tinha o Bucky Rogers, mas não é que tipo, ele copiou o Bucky Rogers. Não, existiam outros personagens também do espaço, existiam outros personagens também de de, pers- de, de espaço de Homens da Caverna. E se você vê a Marvel e a DC, cada um tem a sua versão de um personagem dentro do seu universo, né? Tipo, vários personagens são similares. Se vocês verem assim, até os que são poderosos, como o Batman e o Homem de Ferro, são dois personagens humanos que eles têm de poder é uma grande inteligência e muito dinheiro, e com isso eles conseguem fazer, tá? Aí, aqui, no combinar, já é o lance de você misturar ideias diferentes.
E aí, quando você mistura ideias diferentes, você consegue criar coisas novas, tá? Um exemplo assim disso é a ciência que tem, assim, tipo, por exemplo, Gutenberg quando inventou a imprensa, né, a gráfica, a máquina de imprimir, impressora, vários componentes já existiam, né? O tipo gráfico assim ele já tinha, o papel já tinha, a tinta já tinha, só que ele combinou tudo numa coisa só e fez algo dele. Um exemplo também clássico disso são os filmes do Tarantino. Ele mistura várias coisas muito diferentes, né? Você pega filmes de Kung Fu asiáticos, você pega filmes de faroeste e você pega também filmes de ação, filmes mais cabeça e ele mistura tudo numa coisa só e gera o estilo dele. Então, vamos lá agora, já que vocês viram então como que a gente pode ter ideias para a história, né? Então você pode copiar e aí uma coisa que eu não falei em copiar, que aí você também pode colocar, pegar o quê? Já que a gente está falando de misturar, uma vez você pode pegar aqui, ó, mitos, contos de fadas. Se você tá sem ideia para fazer algo no começo, você pode pegar assim, além de pegar um fato que aconteceu, usar essa técnica do Maurício de Souza de pegar pessoas próximas dele ou da família, casos que passaram com ele. Você também pode pegar mitos, contos de fadas e um plus, hein? Histórias que já entraram em domínio público. Por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo entrou faz poucos anos em domínio público, então você vê várias pessoas fazendo trabalhos como eles agora. Então, algumas vezes, se você não está com uma ideia, você pode pegar uma obra do Shakespeare e fazer, entendeu? Então, tem várias formas de você ter ideias. Depois, você pode também alterar, por exemplo, você pega um Shakespeare e faz de uma roupagem moderna, você já está alterando ela. E se você, por exemplo, misturar uma história do Shakespeare com um conto de fadas e um fato que aconteceu hoje em dia, né? Aí você já começa a criar algo bem diferente, tá certo? Olha só, a gente vai passar aqui depois que eu vou mostrar então para vocês como a gente faz, não, mas como a gente faz o. Bem, agora a gente vai pegar aqui e ver como a gente faz para transformar as ideias que a gente teve em quadrinhos, dividindo o quê? Em cenas. Vamos lá. A gente tem aqui como base de uma estrutura narrativa o, a história feita em três atos. Então, basicamente, a gente tem o começo, meio e fim, que não precisa ser sempre nessa ordem. E aí, como que a gente faz isso daí? Como que é? Para não ficar uma coisa, nossa, mas é só isso, começo, meio e fim. Não, eu vou te explicar e depois eu vou te mostrar com exemplos aqui de umas tiras do Calvin e Haroldo, como que é. O começo, você vai fazer uma apresentação. Apresenta. Você apresenta as coisas, apresenta o que está acontecendo, apresenta o que que é a história, o mundo, os personagens. O segundo, você vai colocar algum tipo de conflito que acontece, né? Vai ter então um acontecimento
alguma coisa pode acontecer, né? Ou então alguma ação ocorre ou uma situação. Tendo isso no meio, aí a gente parte pro fim, que vai ser a resolução do que acabou de acontecer, tá? Então, na estrutura narrativa, a gente primeiro apresenta as coisas, os personagens, o mundo e como que tá tudo. No meio vai ter algum tipo de conflito, um acontecimento, então alguma ação, uma situação. E no fim vai ter uma solução para isso. Vamos ver? Aqui, olha só. Vamos pegar uns exemplos do que é Calvin e Haroldo, que a gente vai pegar como base até, né, de fazer os quadrinhos. Olha só, primeiro quadro, né, chega e a apresentação, ó. O Calvin, oi Haroldo, o que tá fazendo? O Haroldo, nada. Então eles se apresentaram até. Tá vendo? Bem a apresentação mesmo. E aí no segundo, questionamento, né? Nada mesmo? Nadinha. Como se fosse, ó, o que tá acontecendo? Meio que um conflito, uma indagação, tá vendo? Acontece algo aqui, um questionamento sobre a apresentação. Nada mesmo? Nadinha. E o terceiro, a resolução. Vou te ajudar. E o Haroldo, por favor. Então resolveu. Ele também foi descansar. Bem legal isso. Aí agora a outra aqui. Apresentação. O Calvin sentado aqui na mesa dele. E aí, pra você ver, é uma mesa de escola, então ele tá na escola. Olha só no meio. Tanto essa segunda como a terceira quadrinho. Ele lá, no segundo quadrinho, revoltado, gritando: Que raios estou fazendo aqui dentro nesse dia lindo? A vida é uma só. E aí o segundo, ele sai correndo. Então, um conflito. Meu Deus, eu não quero estar aqui num dia tão bonito. E aí ele sai. Resolução, a professora trazendo ele. Da próxima vez, experimente tomar um copo d'água e respirar fundo. Então, apresentação, conflito, resolução. Mais uma, pra gente ver. Olha aqui, ó. Calvin e Haroldo brincando. Calvin aqui no balanço e o Haroldo vai levantar ele. Ele fala, me leva bem para trás. Até explica o que, que ele quer. Então, apresentando o que, que é a história. Ó, aí as ações. O, o Haroldo puxando ele, mais. Haroldo puxando ainda mais. Então, gerando um acontecimento, uma tensão. Só que aí ele vai lá e ele puxa mais ainda, né? E o Calvin vai quase cair, fica pendurado. Ele aguenta aí. Então a resolução. O que aconteceu depois dessa puxada, ele quase caindo. E aqui soluciona, resolução. Agora, aqui, né? O último exemplo, o, o Haroldo e o Calvin andando, e o Haroldo e o Calvin falando. Sou um homem de poucas palavras. Então, a apresentação. Eles estão conversando enquanto o ano tá comendo. Aí o Haroldo vai lá e gera um conflito. Falando, provoca, né? Se você lesse mais, talvez tivesse mais vocabulário. E a resolução, o Calvin correndo furioso atrás do Haroldo. Certo? Então, esses daí, esses quatro, a gente foi seguindo, né? Essa estrutura narrativa de começo, meio e fim. Sendo que no começo você apresenta as coisas, apresenta o personagem, o lugar e o que está acontecendo. No meio, você mostra um conflito, coloca um acontecimento, ó, gera alguma ação ou alguma situação. E o fim, você soluciona o que aconteceu no meio, tá bom? Agora vamos pegar aqui como exemplo. Eu fiz aqui, ó, uma historinha pra gente dividir.
fazer. Como que a gente então coloca em quadro, já que eu tenho começo, meio e fim? Olha só, tava aqui colocando, dividindo a história em quadros. Eu criei um roteiro bem simplesinho aqui, ó, que é esse. Garoto está andando quando encontra uma vassoura. Ele pega, olha a vassoura e continua a andar. De repente, ele vê diversas pessoas voando em vassouras no céu. O garoto sobe em sua vassoura e começa a voar também. É uma história bem simples, nada de ter um punchline no fim, algo surpreendente, nada disso. É só uma história bem simples porque eu quero mostrar nessa parte de escolha de imagens. Olha só, temos o primeiro, o garoto andando, né? O segundo, o garoto andando e vendo uma vassoura. Terceiro quadro, ele pegando a vassoura. No quarto quadro, ele olhando bem assim, tipo, detalhadamente a vassoura. O quinto quadro, ele continua andando, só que agora com a vassoura na mão. Chega no sexto quadro, ele olha para cima e tá vendo um monte de outras crianças e garotos e garotas aqui, ó, voando com vassouras. Ele resolve então subir na vassoura dele e ele também começa a voar. Então, ó, mostrando, ó, quadro a quadro. Garoto andando, garoto vê a vassoura, garoto pega a vassoura, garoto dá uma boa olhada na vassoura, garoto continua andando, garoto olha as pessoas voando lá em cima, garoto sobe na vassoura e garoto começa a voar também com todo mundo, certo? Então, numa visão geral e eles bem no detalhe. Agora, vamos lá, então. Vamos ver aqui. Se a gente pensar, ó, vamos dividir as partes. Ó. O garoto está andando, encontra uma vassoura. Então, a gente colocaria aqui. Esse daqui, ó. O garoto está andando, encontra uma vassoura. Aí depois ele acaba pegando a vassoura e olhando a vassoura. Não, pega a vassoura. Ele vai lá, continua andando com a vassoura, para depois ver o pessoal. Vocês estão vendo que foram muitos quadros, e isso aí eu fiz de propósito. Esses desenhos são do Henrique Mustar, que trabalha junto comigo também em quadrinhos. A gente tem um coletivo, o coletivo Estação 9. E aí, esse aqui serve muito como exemplo para a gente pensar: olha só quantos quadrinhos que tem para que ele pegue a vassoura, né? São um ele andando, dois ele vendo, três ele pegando, quatro ele olhando para a vassoura, segurando, e cinco ele saindo andando com ela. Tá vendo? São muitos quadros. Eu digo isso porque algumas vezes a gente quer fazer quadro demais e que não é necessário. E depois eu vou mostrar também que quadro de menos também não dá. Porque olha só, eu poderia chegar e simplificar essa história, né? Eu posso chegar e tirar o quadro 3, por exemplo, e trazer aqui o 4, que também já dá certo, né? Para ele andar, ele pegar aqui. Ó, ele tá andando, viu a vassoura, pegou a vassoura. Agora, lá embaixo, aquele primeiro, que era o 5, também não precisaria. Ele poderia estar aqui simplesmente já andando, né? Andando aqui, olhando. Opa, voou.
Aí ele poderia subir. Então, voar. Olha só, temos terceira, uma terceira versão dessa mesma história, só que dessa vez, tá vendo? Ela não, a gente cortou dois quadros daquela e não teve falta. Continua, ó. Ele anda, vê uma vassoura, pega a vassoura, vê os pessoal voando lá em cima, sobe na vassoura e começa a voar. E olha só, a gente poderia até cortar mais. Se a gente tirasse essa primeira, a gente pode chegar aqui, ó, posso chegar, fazer o garoto andando e já vendo a vassoura. Aí ele estaria aqui pegando a vassoura no quadro de baixo. Ele vê todo mundo voando. Em vez de eu colocar ele subindo na vassoura, já posso colocar ele voando também. E aí, aquela história, olha só, poderia de 8 quadros ser passado para apenas 4. Tá vendo? Então, isso é um exemplo que eu quero mostrar para vocês de como você selecionar os quadros que você vai usar. Algumas vezes vocês podem acabar fazendo muitos quadros e vocês podem sintetizar. Só que olha só, né? Se eu chegar e tirar agora um desses quadros, aí já vai ficar difícil o entendimento. Então, enquanto algumas vezes a gente pode chegar e escolher muitos quadros, ter uma gama de escolhas. E aí, por isso que eu queria mostrar muitos quadros no começo, que várias vezes a gente tem várias ideias de quadros, então vai desenhando. Vai lá ou faz o esboço deles para ver quais são os quadros que você acha que são necessários. E aí depois você pode ver aqui os quadros, quais que você pode cortar. Ó, dos 8 quadros, a gente cortou metade, a gente cortou 4 quadros e a história ainda se mantém, porque existia uma parte muito longa. Agora, aqui, se eu tirar o primeiro quadro dessa vez, eu vejo assim um garoto, eu já perco o lance que ele achou a vassoura. Parece que ele já estava segurando a vassoura antes, olhou o pessoal depois, né? Saiu andando, viu um pessoal andando na rua, voando e começou a voar. Aqui, ó, se eu tirar aqui também, garoto aqui com a vassoura e depois ele voando. Esse já até continua meio que a história, só que você vê, a gente já começa a perder uns detalhes, a gente já não sabe que ele encontrou essa vassoura. Parece que a vassoura é só dele. E então esse material vai estar disponibilizado aí no link da descrição para vocês poderem pegar, então vocês podem utilizar isso em aula, esses quadros, tudo, também colar, imprimir, recortar e utilizar em aula para mostrar, tá bom, com os alunos. E essa é a primeira aula, se encerra agora, sobre a criação de oficina, né, sobre a oficina de criação, não. E agora a gente encerra a primeira aula da oficina de criação de tiras de quadrinhos com esse exercício de você chegar e elaborar a sua própria ideia de história. O que vocês vão fazer? Primeiro você vai buscar, né? Opa. Primeiro você vai pensar nos elementos básicos de criatividade. Então, copiar, transformar e combinar. Então, você vai ter aí de tarefa vocês para fazer, né? Criar.
Aqui, deixa eu pegar o exercício. O exercício é criar o roteiro de uma tira. Para isso, e dividir em quadros. Mas aí, por enquanto, só o esboço, tá? Então, o esboço vocês vão colocar. Como que vocês vão ter ideias para fazer a sua história? Lembre-se, ó, você pode copiar, você pode então pegar um fato que aconteceu, pessoas que você conhece, né, e contar histórias, mitos que já existem, contos de fadas, domínio, histórias de domínio público. Você pode pegar essas coisas que aconteceram, alterar alguma coisa, se inspirar nessas, nos arquétipos e mexer em algo. E também você pode misturar várias ideias diferentes e criar uma coisa bem única, tá bom? Então, é isso aí. Encerramos agora. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até a próxima.